Título 3º. Dos órgãos colegiados. Capítulo 1º. Do funcionamento. Artigo 9º. Os órgãos colegiados de que trata este título são o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Conselho de Curadores, os colegiados de curso e as assembleias departamentais, sendo as normas aqui estabelecidas extensivas aos demais órgãos da universidade que tenham direção colegiada. Artigo 10. Cada órgão colegiado terá um regimento interno de funcionamento, a ser por ele elaborado e aprovado pelo Conselho Universitário, observados os princípios deste regimento geral. Artigo 11. Qualquer que seja sua natureza e duração, as licenças e os afastamentos temporários, inclusive férias de docente e de servidor técnico administrativo, bem como suspensão disciplinar, impedem a participação de membro do colegiado nas respectivas reuniões, sendo, neste caso, substituído pelo respectivo suplente. Parágrafo único. As reuniões de caráter público e solene serão realizadas independentemente de quórum, franqueando-se a entrada a todos os interessados. Artigo 12. Ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto e nesse regimento geral, os órgãos colegiados da UFLA reunir-se-ão com a presença da maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo único. Atinge-se a maioria absoluta a partir do número inteiro imediatamente superior à metade do total dos membros do colegiado. Artigo 13. As reuniões dos colegiados serão convocadas por escrito, por seu presidente ou por, pelo menos, 1/3 de seus membros, com antecedência mínima de 48 horas. Parágrafo 1º. Da pauta, constará a relação dos processos ou dos projetos de resolução a serem apreciados, nominando-se os respectivos relatores. Parágrafo 2º. Juntamente com a convocação, serão distribuídas cópias da minuta da ato da reunião anterior. Parágrafo 3º. Em caráter excepcional, mediante justificativa, o presidente poderá incluir na pauta, no momento da reunião, assuntos supervenientes, com a anuência dos membros presentes. Parágrafo 4º. As decisões do presidente, tomadas a referendum do plenário, deverão ter prioridade na organização da pauta da reunião subsequente à data da decisão. Artigo 14. O comparecimento, inclusive da representação estudantil, a reuniões de órgãos colegiados e suas câmaras e comissões internas é preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa e extensão na UFLA. Parágrafo 1º. O comparecimento a reuniões de órgãos colegiados de hierarquia superior tem preferência sobre os de hierarquia inferior. Parágrafo 2º. Na impossibilidade de comparecimento, o membro efetivo deverá comunicar à secretaria competente sua ausência. Parágrafo 3º. Caberá à secretaria do colegiado convocar o suplente para substituir o membro titular. Artigo 15. Perderá o mandato, o membro representante que: Inciso 1º. Faltar, sem justificativa, a 3 reuniões consecutivas ou a 5 intercaladas. Inciso 2º. Deixar de pertencer ao segmento ou ao órgão representado. Inciso 3º. Deixar de pertencer à classe funcional da qual é representante. Inciso 4º. Afastar-se ou licenciar-se por período igual ou superior a 1/3 do tempo de mandato a ser cumprido. Inciso 5º. Afastar-se ou licenciar-se por período que ultrapasse o termo final do mandato, qualquer que seja a sua duração. Parágrafo 1º. Perderá também o mandato o representante discente que, por qualquer motivo, obtiver trancamento de matrícula ou sofrer sanção disciplinar que implique afastamento por prazo igual ou superior a 90 dias corridos.
Parágrafo 2º. No caso de vacância da representação efetiva antes do final do mandato, o suplente assumirá a representação até o término do mandato original. Parágrafo 3º. No caso de vacância da suplência, será feita eleição de substituto para cumprimento do restante do mandato. Artigo 16. Nas faltas ou impedimentos eventuais do presidente do colegiado, a presidência será exercida pelo seu substituto legal. Parágrafo único. Nas ausências do presidente e de seu substituto legal, o Conselho Universitário e o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão serão presididos nos termos do parágrafo 2º do artigo 41 desse Regimento Geral. Artigo 17. As reuniões dos colegiados compreenderão uma parte de expediente destinada à discussão e votação de ata-s de reuniões anteriores às comunicações da presidência, e outra relativa à ordem do dia, na qual serão apreciados os assuntos da pauta. Parágrafo 1º. Para cada assunto da pauta, haverá uma fase de discussão e outra de votação. Parágrafo 2º. A fase de discussão encerra-se quando da manifestação do último inscrito. Parágrafo 3º. A definição do número de inscrições para manifestações, bem como a duração de cada intervenção durante a fase de discussão, constitui uma prerrogativa da presidência. Parágrafo 4º. Por decisão da presidência, ouvido o plenário, poderá ser alterada a ordem dos trabalhos, dando-se preferência ou atribuindo-se urgência a determinados assuntos. Parágrafo 5º. Poderá ainda o presidente retirar item de pauta, ouvido o plenário. Artigo 18. Será concedida a vista de processo a qualquer membro do colegiado que a solicitar, desde que antes da fase de votação, ficando o solicitante obrigado a emitir parecer escrito no prazo de 5 dias úteis, sob pena de caducidade do pedido de vista. Parágrafo 1º. A juízo do plenário, o prazo de 5 dias úteis poderá ser ampliado, devendo a matéria ser incluída em pauta da primeira reunião subsequente. Parágrafo 2º. O regime de urgência impedirá a concessão de vista, a não ser para exame da documentação pertinente a item de pauta no decorrer da reunião, no prazo de 30 minutos improrrogáveis, devendo, nesse caso, a discussão desse item ser suspensa pelo mesmo prazo. Parágrafo 3º. Para que assuntos da pauta sejam baixados em diligência, deverá haver aprovação do plenário. Parágrafo 4º. Mediante requerimento da maioria absoluta do colegiado ou por proposta da presidência, matéria já decidida pelo plenário poderá ser reexaminada, diante de fato novo relevante. Artigo 19. Cada assunto será submetido à votação, encerrada a fase de discussão. Parágrafo 1º. Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem maioria simples de votos dos presentes, salvo disposição expressa do Estatuto ou desse Regimento Geral. Parágrafo 2º. Considera-se maioria simples o número inteiro imediatamente superior à metade da soma dos membros presentes. Parágrafo 3º. A votação será simbólica, nominal, adotando-se como regra geral a primeira forma, ressalvados os casos expressamente mencionados no Estatuto ou nesse Regimento Geral, ou em deliberações emanadas dos órgãos colegiados superiores. Parágrafo 4º. Além do voto comum, terão os presidentes dos colegiados, nos casos de empate, o voto de qualidade. Parágrafo 5º. Os membros de colegiados terão direito apenas a um voto nas deliberações, excetuada a hipótese constante no parágrafo anterior. Parágrafo 6º. O voto será sempre pessoal, não sendo admitido voto por procuração, por representação, por correspondência ou por qualquer outra forma. Artigo 20.
Nenhum membro de colegiado poderá votar nas deliberações em que esteja sob impedimento ou suspeição, na forma do disposto no capítulo 7 do título 8 desse regimento geral, ficando o quórum automaticamente reduzido pelo seu impedimento. Artigo 21. Poderá ser votado em bloco assunto que envolver vários itens, sem prejuízo da apresentação e discussão de destaque, observado o quórum estabelecido nesse regimento geral. Artigo 22. Cada reunião de colegiado será registrada em ata, lavrada pelo secretário, a qual será discutida e aprovada em sessão posterior, culminando com a assinatura do documento por todos os membros participantes de sua aprovação. Parágrafo único. Sem prejuízo de outras anotações e assinaturas, da ata aprovada deverão constar obrigatoriamente: Inciso 1. Dia, hora e local da reunião. Inciso 2. Nomes das pessoas presentes à reunião de que trata a ata. Inciso 3. Assuntos discutidos e objeto de deliberação. Inciso 4. As assinaturas do secretário, do presidente e de todos os membros que deliberaram. Artigo 23. As deliberações dos órgãos colegiados deverão ser revestidas por meio de resoluções a serem baixadas por seus presidentes. Artigo 24. Os colegiados deliberativos observarão o mínimo de 70% de membros do corpo docente no total de sua composição,